Fala galera, Gordinhola tá na área e se derrubar é pênalti. Estamos de volta hoje para falar do chorão da semana, que é o Flamengo. Sim, eu sou flamenguista, não que escondi de ninguém, porém o canal sempre vai tentar ser o mais imparcial possível, o menos clubista possível. Quando tiver que elogiar meu time, vou elogiar, vou falar bem, vou defender. Quando tiver que criticar, falar mal, vamos falar mal. E dessa vez eu vou ser obrigado a criticar o Flamengo, que é o chorão da semana. Mas antes, deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, dá essa força aí pro canal que está começando, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e vamos pro assunto. Para quem não sabe, para quem não tá por dentro, teve o sorteio ontem da Copa do Brasil e ficou definido que o Flamengo irá fazer o segundo jogo fora de casa. Ele irá fazer o segundo jogo da Copa do Brasil como visitante. No sorteio o Flamengo pegou o Atlético Paranaense e ficou definido que o Flamengo irá fazer o segundo jogo fora de casa. Qual a reclamação do Flamengo para quem não está por dentro? O Flamengo não foi sorteado para jogar o segundo jogo fora. Não é que o Flamengo foi sorteado, foi definido, Flamengo e Atlético Paranaense. Primeiro jogo, saiu no sorteio, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo na Arena da Baixada. Não foi isso. O Flamengo foi direcionado, ele foi colocado lá, inverteram o mando de campo do Flamengo, devido ao Fluminense já estar fazendo o segundo jogo, o jogo de volta, com o seu mando também no Maracanã. Porque o que diz o regulamento, o que diz as regras do sorteio? Se dois times da mesma cidade, os dois times que jogam lá na mesma cidade, eles forem fazer o segundo jogo, o jogo da volta, não podem os dois fazer naquela mesma cidade, entendeu? Então um tem que ser fora, um tem que ser em casa. Eu até entendo a reclamação, entre aspas, que o Flamengo faz, tem até um certo fundamento. Por quê? Não tinha obrigação dos dois jogos ser no mesmo dia. A reclamação do Flamengo é essa. Já que o Fluminense também ia fazer o segundo jogo no Maracanã, poderia o Fluminense jogar na quarta e o Flamengo na quinta. Ou o Flamengo na quarta e o Fluminense na quinta. Não tinha obrigação dos dois jogos serem no mesmo dia. Eu até entendo, mas já estava na regra, já estava no regulamento. E é isso que muitas das vezes eu bato nos dirigentes do futebol brasileiro. Vai ver que o Flamengo nem leu, vai ver que o Flamengo nem sabia qual era o regulamento. Eu acho o regulamento, a gente pode discutir o regulamento, eu acho que não tem nada a ver. Poderia se fazer, poderia ter esse bom senso. Um joga na quarta, outro joga na quinta. Só que o seguinte, o próprio Flamengo já foi beneficiado desse regulamento na fase anterior. Na fase anterior, o Flamengo ia jogar o segundo jogo da volta no Maracanã e obrigatoriamente o Fluminense teve que jogar contra o Cruzeiro, enquanto o Flamengo jogou com o Galo. O jogo da volta no Maracanã, o Fluminense jogou contra o Cruzeiro no Mineirão. Obrigatoriamente teve que ficar um time da cidade para fazer o mando em casa e o outro time da cidade para fazer o mando fora. E o Flamengo não reclamou. Então esse é o mal do futebol brasileiro. Os dirigentes só reclamam quando eles se sentem prejudicados. Quando eles são beneficiados, não tem. Por que não reclamam em conjunto? Por que na fase anterior o Flamengo não falou, não, é injusto? Por que a gente não ajeita aqui, a gente joga num dia, o Fluminense joga no outro dia? Não tem. Assim funciona com erro de arbitragem. O dirigente só reclama quando ele é prejudicado. Eu espero um dia ver, um dia que um time for muito beneficiado pela arbitragem e sair o dirigente, ou o treinador, ou o jogador, sair esbravejando. Olha, nós ganhamos hoje, mas eu queria deixar uma reclamação aqui, que o nosso time foi beneficiado pela arbitragem, o juiz prejudicou o nosso adversário, a gente não queria que isso acontecesse, a gente é contra, a gente quer a justiça no futebol. Eu nunca vi isso. Eu queria ver um dia o dirigente dar o mesmo chilique quando ele é beneficiado. E assim é com o Flamengo, com o Corinthians, com São Paulo, com o Vasco, com o Santos, com Goiás, com qualquer time. Quando é prejudicado, apronta um escândalo. Quando é beneficiado, fica caladinho. Então, o mesmo Flamengo foi beneficiado com esse regulamento na rodada passada, na fase anterior. Como agora também, se Corinthians e São Paulo tivesse caído os dois para fazer o mando, iria ser invertido. Não precisou fazer essa inversão. Também iria ser invertido. Então não é uma exclusividade do Flamengo.
Agora, vamos questionar o regulamento? Eu também acho que tá errado, não precisaria ser feito dessa forma. Poderia ter um bom senso, colocar um no dia, colocar outro no outro, mas o regulamento tá lá, os clubes assinam, os clubes concordam. Depois, quando se sentem prejudicados, aí querem dar chilique, quer reclamar e entrar no STJD. Primeiro que não vai acontecer nada, o Flamengo sabe que não vai mudar isso aí, sabe? É só para fazer escândalo, é só. E segundo, logo o Flamengo, que toda a vida sempre falou do Botafogo, do Chororô, que ironizou o Atlético nas semanas anteriores aí, sobre estar chorando por tudo, emitindo nota oficial, nota de repúdio por tudo. Agora o Flamengo vai e faz esse choro, esse drama todo, e aciona até o STJD. Vai lá, ganha na bola. Ganha na bola. O Flamengo poderia até muito bem falar, olha, a gente não concorda com esse regulamento, a gente acha que poderia ter um bom senso, mas regras são regras, as regras estão aí para ser cumpridas, o Flamengo vai cumprir e a gente vai tentar se classificar, passar, mesmo jogando a segunda fora. Jogar a segunda em casa não é garantia de classificar. Jogar a segunda em casa, não é, o Palmeiras agora jogou a segunda em casa, na Copa do Brasil, não se classificou. O Goiás jogou a segunda em casa contra o Atlético Goianiense, tomou uma sapatada e não se classificou. O Botafogo jogou primeira fora, segunda em casa, tomou um vareio do América nos 2 jogos. Santos a mesma coisa. Jogou a primeira fora e foi jogar a segunda em casa, já na primeira fora tomou um 4-0 e saiu. Então isso não é garantia. Inclusive, o Flamengo vem de um histórico recente contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Já é a 4ª seguida. Eles se enfrentaram, além de lá em 2013, que o Flamengo foi campeão na final, mas recentemente, 19, 20, 21 e agora 22. É a 4ª vez seguida que Flamengo e Atlético Paranaense vão se enfrentar pela Copa do Brasil. E ironicamente, para você ver que não tem nada a ver, as 2 vezes que o Flamengo jogou fora a primeira e decidiu em casa, ele foi eliminado. 19, ele decidiu no Maracanã e foi eliminado nos pênaltis. Assim que o Jorge Jesus chegou, vocês devem lembrar. E 21, o Flamengo também jogou a primeira na Arena da Baixada e a segunda no Maracanã e tomou um vareio no Maracanã na volta, 3-0. Então as 2 vezes que ele decidiu em casa foram justamente as 2 que ele foi eliminado. E qual foi a que ele passou? Em 2020, que ele jogou a segunda na Arena da Baixada, ganhando os 2 jogos, na época do Domenech. O Flamengo ganhou de 1-0 na ida no Maracanã e na volta na Arena da Baixada, no jogo de volta, o Flamengo ganhou de 3-2. Um jogo que inclusive o Hugo pegou um pênalti do Walter. Então o Flamengo ganhou os 2 jogos. Então das 3 vezes, essa vai ser a 4ª, das 3 vezes, a única que o Flamengo passou foi justamente a que ele jogou na Arena da Baixada. As 2 que ele jogou no Maracanã, decidindo, ele foi eliminado. Então, nem sempre, não é garantia. A gente sabe que os clubes, os jogadores sempre preferem jogar a volta em casa, mas não é garantia de nada. Então, essa é a minha opinião. O que você acha? Flamengo tá certo? Flamengo tá errado? Você concorda com o regulamento? Não concorda? Se você quiser zoar aí o Flamengo, realmente merece ser zoado mesmo. Chororô desnecessário. Comenta aí, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo, dá essa força pra gente, ativa aí o sininho pra você receber as notificações. E é isso, galera, valeu!